Vivemos num tempo de compressão. Somos exprimidos pela pressa, esmagados pela ansiedade e atropelados pela necessidade de resolver tudo agora. E, curiosamente, quando olhamos para o Evangelho de hoje, vemos que Deus também conheceu essa sensação. Jesus conheceu o que é não ter espaço nem para respirar. Mas a forma como ele lida com essa multidão que oprime guarda o segredo para encontrarmos a nossa paz hoje. Vamos fechar nossos olhos por um instante, respire fundo, vamos pedir a graça da escuta. Senhor, aquieta o mar agitado da nossa mente, que nesse momento a tua voz soe mais alto que o barulho do mundo. Prepara o nosso coração como aquela barca do mar da Galileia para receber a tua presença. Amém. Escutemos agora no silêncio do coração a palavra viva de Deus, narrada por São Marcos, capítulo 3, versículos 7 a 12. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para entendermos a profundidade desta cena, precisamos usar a nossa imaginação. Precisamos nos transportar para a beira daquele mar. O texto diz que Jesus se retira, ele sai da sinagoga, o lugar das estruturas religiosas, rígidas, e vai para o mar, um lugar aberto, em contato com a natureza. Mas a paz que ele busca é interrompida. Marcos nos dá uma lista geográfica impressionante: gente da Galileia, Judeia, Jerusalém, Idumeia, além do Jordão, Tiro e Sidônia. Por que isso importa? Porque essas regiões representavam tudo e todos: judeus piedosos, pagãos, estrangeiros e até inimigos históricos de Israel. A dor e a necessidade uniram o que a política e a religião separavam. Todos estavam lá. Mas observe a dinâmica. A multidão não estava lá para ouvir Jesus. O texto diz que eles se jogavam sobre ele. No original grego, a expressão sugere algo violento, quase como um ataque. Eles queriam arrancar um milagre. Era o desespero humano tentando tocar o divino à força. E aqui entra a imagem central de hoje, a barca. Jesus pede uma barca para não para fugir, mas para criar distância. Isso parece estranho, não é? Deus querendo distância, mas entenda bem. Sem essa pequena distância, a multidão o esmagaria e, pior, não conseguiria ver o rosto dele, nem ouvir a sua voz. Eles queriam apenas o toque mágico, a cura física, mas Jesus queria oferecer a palavra que salva a alma. A barca se torna o púlpito. A barca cria o espaço sagrado necessário para que o toque se transforme em escuta. E existe ainda os espíritos maus. Eles gritam: Tu és o Filho de Deus. Eles sabem a teologia de cor. Eles têm a informação certa, mas Jesus os cala. Por quê? Porque saber que Jesus é Deus não é o mesmo que amá-lo. O diabo é teólogo que não ama. Jesus não quer publicidade, ele quer relacionamento. Irmãos e irmãs, a mensagem de hoje é simples. Jesus nos convida a sair da multidão, que apenas quer usar Deus, e entrar na barca onde podemos ouvir Deus.
Muitas vezes nossa fé é como aquela multidão, ansiosa, barulhenta, querendo apenas resolver problemas imediatos. Senhor, me cura. Senhor, me dá emprego. Senhor, resolve isso. Nós jogamos tudo sobre as costas de Jesus. Mas Jesus hoje nos pede, afaste-se um pouco da margem. Ele quer criar um espaço de silêncio na sua vida. Não porque ele não se importa com a sua dor, mas porque ele quer curar algo mais profundo do que o corpo. Ele quer curar a sua surdez espiritual. A cura sem a palavra é apenas um alívio temporário, mas a palavra acolhida no coração é vida eterna. Imagine que você está num show de música, num estádio lotado, milhares de pessoas gritando, empurrando, você mal consegue respirar. Se alguém tentar falar com você ali, mesmo que grite, você só vai ver a boca mexendo. O barulho abafa a mensagem. Essa é a nossa vida cotidiana. As notificações do celular, as notícias ruins, as contas para pagar, a pressão social. Nós estamos na multidão sendo comprimidos. Agora, imagine que você entra num pequeno barco e rema alguns metros para dentro de um lago silencioso. Numa manhã de neblina, o barulho da margem fica distante. O ar é limpo. Ali, se alguém sussurrar, você escuta. Jesus é essa barca. Pensemos numa situação real. Quantas vezes, na oração, nós somos como aqueles espíritos maus, não no sentido maligno, claro, mas no sentido de que falamos demais. Chegamos diante de Deus e gritamos as nossas verdades. Eu sei que o Senhor pode, Tu és poderoso. Falamos, pedimos, exigimos, mas não paramos para ouvir o que Ele quer nos dizer. Nós temos a informação correta, Tu és o Filho de Deus, mas nos falta a intimidade do silêncio. A fé não é uma gritaria para convencer Deus a fazer aquilo que nós queremos. A fé é a calma de quem sobe na barca e diz: Fala, Senhor, o teu servo escuta. A multidão quer o milagre, o discípulo quer o mestre. Qual dos dois você é hoje? Como podemos então sair dessa margem barulhenta e subir na barca com Jesus durante esta semana? Proponho alguns passos simples, porém profundos. Primeiro, crie esta barca do silêncio. Jesus pediu fisicamente uma barca para se afastar. Você pode criar isso fisicamente também nessa semana. Por exemplo, dedique 10 minutos do seu dia, talvez logo quando se acordar ou antes de dormir, para um pouco de silêncio absoluto, sem celular, sem música, sem leituras. Apenas se sente e respire. Quando a multidão dos pensamentos vier, as preocupações, imagine que você está remando para longe delas. Deixe-as na margem. Fique apenas com Jesus. Segundo, mude a sua oração. Em vez de começar a sua oração jogando seus pedidos sobre Jesus, comece escutando. Abra o Evangelho, leia um parágrafo e pergunte: Senhor, o que queres me dizer hoje? Pare de tentar tocar Jesus à força com as suas exigências e deixe que a palavra dele toque você. E terceiro, seja barca para alguém. Talvez ao seu redor exista alguém sendo esmagado pela multidão da vida, alguém ansioso, sofrendo. Não tente dar respostas prontas, apenas ofereça um espaço de escuta. Seja a barca onde essa pessoa pode descansar sem ser julgada. Às vezes, o maior milagre que podemos oferecer ao outro não é a cura, mas a presença acolhedora. Lembre-se disso ao longo da sua semana. O mundo vai tentar te comprimir. As urgências vão se jogar sobre você, mas Jesus te oferece uma outra via. A verdadeira fé não é o grito desesperado da multidão e nem o conhecimento frio dos demônios. A fé verdadeira é a intimidade de quem sobe na barca para estar com o Senhor. Não busque apenas as mãos de Jesus que curam, busque o rosto de Jesus que ama.
Se essas palavras trouxeram um pouco de paz ao seu coração ou te fizeram ver a sua fé de uma forma nova, eu convido você a partilhar essa mensagem. Talvez exista alguém no seu círculo de amizade que está se sentindo esmagado pela vida e precisa saber que existe uma barca que está esperando. E se você quer continuar buscando essa profundidade diária, inscreva-se aqui no canal. Vamos juntos, dia após dia, remar para águas mais profundas. Vamos orar? Senhor Jesus, mestre da serenidade, muitas vezes somos a multidão que te oprime, buscando apenas alívio para as nossas dores. Perdoa-nos quando te tratamos apenas como um refúgio de emergência. Dá-nos a graça de subir na barca contigo, que o nosso coração encontre o silêncio necessário para ouvir a tua voz, que é mansa e humilde. Cale em nós, Senhor, os gritos da ansiedade e do medo, e que, ao te contemplarmos, não sejamos apenas curados, mas transformados em verdadeiros discípulos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria e de todos os santos, desça sobre vós, sobre suas famílias, sobre as suas lutas diárias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor e tenham uma semana abençoada.